Gravando. Turma, nós vimos inteligência financeira, falando sobre crenças, sobre pensamentos que a gente tem, né? Vimos a parte de controle de orçamento, 10, 10, 60, 20. E agora nós vamos para a parte da tarde, falando sobre os preparativos para você começar a investir e também o método que a gente vai adotar como padrão de investimento. Então, bloco 1 é programação financeira, tipos de renda, os 8 hábitos. No bloco 2, um descapotamento financeiro, 10, 10, 60, 20, treinamento de exercício. Né? Vemos aqui o orçamento ideal, a forma de você abordar. Mandamos o material no grupo, fizemos exercícios práticos aqui também, tá certo? Então, seguindo nosso cronograma, vamos ver agora a parte da tarde, começando pela 8ª maravilha do mundo, depois os dragões das guerras, depois taxas e garantias e, por fim, bancos e corretoras para fechar o bloco 3 e começar o bloco 4 e o bloco 5, né? Maratona é maratona. 8ª maravilha do mundo. Vou atualizar aqui que não carregou, não. Ao vivo é assim, ó. A gente faz e as coisas, né? Vamos lá, apresentar de novo. 8ª maravilha do mundo. Deixa eu carregar aqui. Ora, menino. O que seria a 8ª maravilha do mundo? A gente ia falar aqui, vamos falar sobre juros compostos. Existem, né, lá na escola, quando a gente aprendeu, um negócio chamado juros simples e um negócio chamado juros compostos. Tem uma história de a história que foi fundado o jogo de xadrez. Teve uma época que uma pessoa, né, falou lá pro rei, pro imperador, que teria um jogo chamado um jogo de xadrez. E ele ensinou as pessoas lá a jogar o peão, tal, o cavalo, o bispo. E o rei ficou super, hiper, mega agradecido, achou o cara muito inteligente e tudo mais. E ele fez o seguinte: você agora pode pedir o que você quiser. Que o meu pessoal do reino aqui, tudo que tiver ao alcance do nosso reino, do nosso império, você vai ter. Então você pode pedir o que você quiser. E aí ele pediu o seguinte: ele pediu que ele queria que em cada casinha do jogo do xadrez, né, o tabuleiro lá, cada vez que passasse de uma casinha para outra, ele dobrasse a quantidade de arroz. De novo, ele falou o seguinte: na primeira casa, eu quero 1 grão de arroz. Na segunda casa, eu quero o dobro da casa anterior, 2 grãos de arroz. Na terceira casa, eu quero o dobro da casa anterior. Aí o rei falou assim: é só isso que você quer? Não, é só isso que eu quero, mais nada. Então, na primeira casa, 1 grão, na segunda casa, o dobro da anterior. Como o tabuleiro tem 64 casas, o rei disse: rapaz, pela sua modéstia, a gente vai conseguir isso aí para você. Sabe quanto dá quando chega na última casa? Alguém tem ideia de quanto dá? São 64 casas, né? A primeira 1 grão, a segunda 2, a terceira 4, a quarta 8, 16, 32, 64, 168, 256, 1000 e não sei quanto lá. Sabe quantos grãos dá no final de 64 casas? Eu até anotei aqui, ó. Dá um total de 276 milhões. Isso dá aproximadamente 161 toneladas de arroz. Se a gente projetar a quantidade de arroz que a China, a Índia e a Indonésia, que são os maiores produtores de arroz, produziram, os três juntos, anualmente, dá 284 toneladas de arroz.
E o cara sozinho ia ter 276 milhões de toneladas. De novo, um grão dobrado a cada casa ia dar 276 milhões. Em 2016, a quantidade de arroz produzidas pelos três maiores produtores de arroz dariam 284, a produção mundial. Ou seja, esse é o poder dos juros compostos. É um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. E no final você vai ter um montante gigantesco. Então, esse é o nosso pensamento que a gente deveria adotar quando a gente fala de juros compostos. Vou mostrar aqui para vocês, né, uma tabelinha bem simples aqui de juros simples, juros compostos. Só para a gente ter uma ideia aqui, a gente lembrar, né, na nossa. Deixa eu compartilhar aqui, compartilhar esta guia. Pronto, aqui, ó. Aqui seria os juros de forma simples na coluna da esquerda e os juros compostos na coluna da direita. Então, juros simples, 2.000, 2.200, 2.400, 2.600, a cada casa vai aumentando 2.000 e nada mudou. Já nos juros compostos, 2.000, 2.200, 2.420, 2.662, 2.200, 2.928, na décimo segundo mês, né, se você conseguisse dobrar o capital de forma de juros compostos, daria 6.276, enquanto que nos juros compostos daria 6.276 reais, certo? Esse aqui é a diferença entre juros simples e juros compostos. Vale lembrar que no mundo dos investimentos, os investimentos, a forma que a gente investe, ela é através dos juros compostos. O montante que ficou vai, vai ser o montante inicial para os juros do dia seguinte, do mês seguinte, do ano seguinte. Tudo bem, pessoal, até aqui? Aí eu trouxe aqui também essa calculadora. Trouxe essa calculadora aqui para a gente fazer umas simulações. Eu vou até compartilhar essa calculadora lá no grupo, tá certo? Eu já vou colocar como tarefa também vocês fazerem uma simulação aí. Tá lá no grupo o link, tá bom? Eu vou fazer uma simulação aqui, vou mostrar para vocês e depois a gente vai. Vou deixar aí 1 minutinho, 2 minutinhos para vocês brincarem com essa calculadora de rendimentos, tá? A calculadora do internet aqui, eu peguei ela e botei para a gente dar uma olhada, tá certo? Então, essa calculadora aqui dos juros compostos. Imagine aí que você tem um período de 10 anos. 10 anos, cada ano tem 12 meses, 10 anos, 120 meses. Vamos supor que você coloque R$ 1.000. Você vai colocar R$ 1.000 para iniciar esse investimento que você vai fazer. O aporte mensal, ou seja, todos os meses, você vai colocar R$ 100 durante esses 10 anos. Tudo bem? Durante os 10 anos, você vai colocar R$ 100 todos os meses. E você vai começar com R$ 100, com R$ 1.000. O rendimento anual, hoje, do Tesouro Selic, está 13,75%. Hoje, número de hoje, né? Se a gente tirar a inflação e o IOF, tal, que a gente vai ver mais para frente, vou colocar aqui a juros de 1% ao mês. Certo? São juros reais hoje, palpáveis, fáceis de conseguir, nada de outro mundo. Com a Selic a 13,75, tira o IOF, tira o imposto de renda e tal, a gente consegue no mínimo 1% ao mês. Só para você ter ideia, a poupança hoje rende 0,5% ao mês. Então, quando eu faço essa conta aqui, R$ 1.000 vai dar R$ 10 no primeiro mês, certo? Total ficou 1.110 porque você colocou mais R$ 100. Quando vai para o segundo mês, você já ganha R$ 11,10. No terceiro, 12,21, 3,33. No 10º ano, você teria juntado um total aqui, ó, de R$ 26.000, 304,25.
Estão conseguindo ver aí? Tá tudo certo, né? Sim, tô conseguindo ver. R$ 26.304,25. Detalhe, você colocou R$ 12.000. 100. E os rendimentos foram R$ 13.304,25. Se a gente fizer um negócio aqui, ó, R$ 300, e se a gente colocar 20 anos, isso daria 240 meses. 20 anos, 240 meses, R$ 1.000, vezes todo mês colocando R$ 300, você teria, ao final do período, R$ 307.000, 669,16 centavos. Com R$ 300 todos os meses, a juros de hoje, na renda fixa, no Tesouro Selic, pagando pelo menos 1% ao mês. 1% ao mês. Ah, Davidson, eu consigo, com a renda extra, com separar o dinheiro da minha conta lá direitinho, eu consigo pelo menos R$ 500. Quanto que eu vou ter daqui a 20 anos? R$ 500 daqui a 20 anos, colocando R$ 1.000 iniciais a juros de 1%, nós vamos ter um total de meio milhão e um pouquinho. Você seria meio milionário. Né? Responde para mim aí, se tá bom ou se tá ótimo. Tá bom? Tá bom ou tá ótimo? Tá bom ainda, tá bom. Tá bom ainda, né? Então, pessoal, eu mandei... Opa, Benedito. Essa calculadora é só mudar a variedade dos meses e o valor inicial, não é? Isso. E aí dá mais ou menos uma simulação. Essa dá uma simulação. Sim, e aí essa simulação você pode pegar também no meio, por exemplo, nessa tabela aqui, você pode quantificar, por exemplo, cinco meses, isso sim, não. 5 anos, por Perfeito. exemplo, ficaria 3.000, não, sim, até 5. No quinto mês, nessa condição... Essa aqui é o mês, não é? Esse aqui no canto é o mês. Ok. E aqui, ó... mais ou menos, se nós calculamos 3 anos. Vamos calcular aqui, 3 anos. Sim. 3 anos dariam 12 com 12 com 12. 36 meses. Meses. Se você colocar R$ 1.000, vamos colocar quanto por mês? Por exemplo, 200. R$ 200 por mês. Iniciando com quanto? R$ 1.000 ou iniciando com zero? 1.000, pode ser 1.000. 36 meses, colocando R$ 1.000 inicial, aportando todos os meses R$ 200, e a gente tem uma taxa hoje, a gente consegue fazer uma taxa hoje de 1%, tá? Sem precisar sofisticação de nada. Tá? Se a gente colocar aqui um calcular, ao final de 36 meses ou 3 anos, dariam R$ 10.000,46. R$ 10.000,46,14. Se eu iniciar com 1.000 e deposito em cada mês? 200. Perfeito. Muito bem. O valor que você colocou em dinheiro foi de 7.200. E a quantidade de juros que foi acumulada, 1.846,14, somando os juros mais o valor que foi aportado, 10.046. Acho que o Guilherme quer falar alguma coisa aí. Fala, Guilherme. Sim. Eu queria saber mais ou menos assim, Davidson. Fazendo esses cálculos, qual seria o valor mais ou menos exato para eu investir mensalmente, para eu ter um retorno mais ou menos de 2.000 a 2.500? No meu caso, hoje eu estou pagando 1.600 de aluguel e estou querendo, fazer um colchão ali. Não é nem um colchão, né? Colchão seria minha reserva. Eu teria que fazer um capital ali girar para me dar 2.000 mais ou menos para o dinheiro mesmo ficar pagando mensalmente o meu aluguel, sem eu tirar do meu salário. Então, se a gente fizer a conta a números de hoje, Guilherme, deixa eu silenciar todo o microfone aí um pouquinho.
A números de hoje, com rentabilidade de 1% ao mês, isso é número de hoje, tá? Esse pode mudar, obviamente, né? Então, ó, se a gente tiver 200 mil reais a 1%, vai dar 2 mil reais. Então, se eu conseguir acumular 200 mil reais, 200 mil reais a 1% hoje no Tesouro Selic, daria os 2 mil reais. Respondi? Respondeu, entendi. Entendeu? A juros Entendi. de hoje, né? Números de hoje. Se eu tiver os 200 mil lá acumulado no Tesouro Selic, daria um total de 2 mil reais. Deus, Davidson, Vamos lá. posso falar? Pode. Assim, dentro da pergunta dele, Certo. para mim, eu pensando assim, 200 mil reais, é um Certo. valor, é um valor alto para eu mensurar quando que eu vou conseguir juntar esse valor para ter uma renda de 2 mil reais. Então, seria possível você nos dar assim, uma dica, por exemplo, ó, em 5 anos, você depositando tanto por mês, você vai ter 200 mil reais daqui a tanto tempo, e a partir desse tempo você vai conseguir sacar esses 2 mil reais. Vamos fazer a conta aqui agora. Eu não tenho de cabeça não, mas a gente vai ajudando aqui, né? Para ficar mais fácil da gente compreender, entendeu? Pronto. Então, ó, 5 É. anos. Wilson, Ou talvez assim, eu quero ser uma milionária. Então, em quanto tempo eu vou conseguir juntar 1 milhão, fazendo aportes de tantos reais mensais? Perfeito, perfeito. Wilson, Pronto. ainda associando com a proposta, eu queria saber se esse valor que eu devo depositar tem que ser numa conta de poupança ou no investimento. Certo. Esse valores para conseguir hoje 1% ao mês teria que ser em investimentos. Isso. Infelizmente, na poupança daria metade desse resultado. A outra coisa, e esse 1% é do juro composto, não é? Amém. Perfeito. A Ok. gente só vai conseguir por causa dos juros compostos. Composto, Se não obrigado. for os juros compostos, a gente não consegue. E onde é que você saiu com esse 1%? Então, vamos ver hoje ainda. Devagarzinho, a gente vai É chegar lá. é do hoje. E a gente vai chegar lá, a gente vai Ah, investir tá bom. no tesouro, é um exemplo real. Obrigado. Tá certo? Mas vamos ver aqui esses 5 anos, começando com 1.000 reais, se eu colocar 300 reais por mês, a juros de 1% ao mês, se a gente fizer essa conta em 5 anos, nós teríamos acumulado aqui, ó, 26 mil reais. Então, realmente, é um prazo curto para atingir 200 mil reais. Vamos colocar em 10 anos. 10 anos, começando com 1.000 reais, colocando 300 reais todos os meses, a juros de 1%, nós conseguiríamos acumular um total de 72 mil reais. Então, nós precisamos aumentar aqui, pelo menos, para 500 reais. 500 reais em 10 anos, começando com 1.000, óbvio, né? 10 anos, 1.000 reais, 500 reais todos os meses, 1%. Ao final de 10 anos, nós teríamos acumulado 118 mil reais. Deixa eu colocar aqui 700 reais. É quase uma parcela de um financiamento, né? O acumulado, 164 mil reais. Quase 200 mil, né? Esse valor hoje daria, se esse valor tivesse rendendo a 1% hoje, daria aí 1.600 reais por mês. Entendeu? Agora, bem que legal aqui. Se a gente colocar 360 meses, que seria 30 anos, 10 anos dá 120, 250, 30 anos. Se eu começar com 300 reais e começar colocando 300 reais todos os meses a 1%, 30 anos, 300 reais e colocando 300 reais todos os meses, essa é a importância de começar cedo, nós teríamos, ao final de 30 anos, um total de 1.059.000 reais.
R$ 300 em 30 anos dá R$ 1 milhão. O legal é que você colocou 108 mil. O restante, 950 mil, foi de juros compostos. Juros compostos. Acho que foi a Denise. Denise, ajudei. Perfeito. Feito. Obrigada. Esse link da calculadora está no nosso grupo. Você pode também ir fazendo as simulações lá, tá bom? Aí a pergunta agora, mais ou menos, é tipo, no meu caso, que eu estou pensando mais na minha moradia e não no carro. Se eu der fim ao carro e investir 40 mil logo de uma vez, vale a pena para eu chegar a esse patamar de 200 mil para ter essa rentabilidade de 2 mil para ficar pagando o aluguel? A gente começar com R$ 40 mil em 5 anos, tá bom? 5 anos? Sim. 12, 24, seria 60 meses. Valor inicial, R$ 40 mil. Se eu colocar aqui, sei lá, mais R$ 500 todos os meses, a 1%, nós teríamos um total de R$ 113 mil, Guilherme. Esse aqui daria um pouco mais de R$ 1.000 por mês de rentabilidade. Dentro do prazo de 5 anos. 5 anos. Em 10 anos, a gente colocaria aqui R$ 250 mil no bolso. E esse valor geraria uns R$ 2.500. Mas dá para melhorar a minha situação. Dá, né? Mais alguma pergunta de alguém aqui? Sim. Diga. Parece que estou sendo chato, né? Nada, a gente tá aqui. O que eu gostaria de saber? Por exemplo, estou ainda com dúvida daquele 1%. É uma simulação ou é uma realidade? Né? É uma realidade. É uma realidade. Onde é que você pega? Mas qual é o normal para o investimento? Qual é a percentagem normal para o investimento? Então, nós conseguimos sim fazer a média de 1% ao mês. Isso daria 12% ao ano. Não é nada de outro mundo. Hoje está mais fácil por causa da taxa de juros que está alta. Então, sem precisar correr risco, investindo na renda fixa, a gente consegue essa rentabilidade. Quando a taxa de juros estiver mais baixa, é necessário mais inteligência financeira em relação aos investimentos para alocar o capital em lugares que vão dar pelo menos aí 1% do mês. Pois. Ficou claro? Mas o 1% é a base, podemos tomar como a base, não? Podemos tomar como base. Hoje, a números de hoje, no Brasil, tá fácil de conseguir 1%. Uhum. Em outros períodos de tempo, não é tão fácil assim de fazer. Uhum. Entendeu? Dá para fazer, sim, mas aí vai ter que correr um pouquinho de risco, colocar um pouquinho na renda variável, vai ter que fazer diferente. Pois é. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Nada. Você poderia me aceitar o pedido no celular, porque eu estou saindo já no caminho, eu vou continuar com a assistência, né? Perfeito. Bom, sim. Pode Obrigado. Falar. Nada. Pessoal, ficou alguma dúvida aqui nos juros compostos? Então, ó, nós vimos aqui a diferença entre juros simples e juros compostos, né? O quanto é vantajoso pensar de forma composta. A nossa mente, a nossa cérebro não consegue raciocinar de forma composta. Ela só consegue raciocinar de forma linear. Então, quando a gente começa a fazer simulação, o negócio fica realmente doido, né? Fica maluco aqui. Como é que pode R$ 300 transformar 1 milhão em 30 anos e tal? Por quê? Porque a gente não consegue pensar de maneira linear. A gente só consegue pensar de maneira linear. Não conseguimos pensar de maneira composta. Temos que ir para uma calculadora, para um simulador, para um gráfico, para a gente ver alguma coisa. Vimos aqui a história do xadrez, para ficar bem mais claro isso aí, né? Como é que faz. E por fim, eu queria mostrar a vocês aqui, ó, esse negócio aqui que vai servir para a gente quando a gente for pensar lá na frente nos investimentos. É uma
uma tela inteira. Deixa eu mostrar aqui para vocês, só para a gente tomar ciência aqui de como funciona. Deixa eu carregar. É o seguinte, da mesma forma que a gente ganha dinheiro com juros compostos, nós devemos ser seguros o suficiente para se arriscar menos ou se arriscar da medida necessária possível para não perder dinheiro. Um exemplo muito claro aqui. Quando você perde 1%, para recuperar, você precisa de 1,1%. Quando você perde 20%, você precisa de 25% para recuperar. Quando você perde 50%, você precisa de 100% para recuperar. Eu vou dar um exemplo aqui com números para ficar claro. Você tem R$100, você perdeu 50%. Você ficou com R$50. Para que esses R$50 se transforme de novo em R$100, eu preciso que esse capital dobre de preço, dobre de valor. Então, os R$50, para voltar a ser R$100, ele precisa de render 100%. Vou colocar aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui para a tela. Ficou claro, né? Então, isso aqui é importante na hora que a gente vai começar a investir em renda variável, que a gente vai entender que nosso capital vai correr risco, para que a gente entenda isso. Aconteceu essa semana. Quem tinha R$1.000, nas ações das Americanas, na quarta-feira, na quinta-feira, as ações caíram a um patamar de 80%. Quem tinha 1.000 ficou com R$200. Para que esses R$200 volte a se transformar em R$1.000, você tem que aguardar agora uma recuperação de 400%. Então, regra número 1, não é minha regra, tá? A regra dos maiores investidores do mundo é nunca perca dinheiro. Justamente por causa dessa variação de juros compostos que existe no mundo dos investimentos. Então, quando a gente vai para a renda variável, por exemplo, nós precisamos ter certeza disso aqui, que vai onerar bastante o nosso patrimônio se a gente perder dinheiro também. Então, regra número 1, nunca perca dinheiro. E a regra número 2 é nunca esqueça da primeira regra. Regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça da primeira regra. Porque se a gente errar, se a gente levar um tombo grande, quando se trata de investimentos em juros compostos, a gente vai sofrer bastante. Beleza, pessoal? Mandei o link da calculadora no grupo lá. Eu vou encerrar aqui essa parte de juros compostos e nós vamos falar um pouquinho agora sobre inflação. Inflação é o seguinte. Só lembrando, assim, como exemplo, eu falei com o Davidson esses dias o que aconteceu comigo. Não prestei atenção onde coloquei dinheiro. Fiquei com R$1.000 preso em um investimento que ele não é variável, Pouca né, liquidez, Davidson? né? Oi, não? Com pouca liquidez? E o outro foi aquele que é variável, né? Renda variável, Que ele ficou tanto sobe quanto desce. Perfeito. Aí eu tô com essas duas pastas presas lá, sem saber o que fazer até o momento. Já pedi para O resgate, o resgate do dinheiro, mas por quê? Nem conversei com o Davidson e cliquei lá onde não estava prestando atenção. Preste atenção nas dicas dele aí realmente, para depois não acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Beleza, vamos embora. É complicado, né? Tem que ficar atento mesmo para fazer o investimento correto, principalmente no começo, que a pessoa está aprendendo, vai abrir a conta na corretora e tal, para que faça da maneira correta, tá certo? Por que o nome Dragão das Guerras? Dragão das Guerras. Eu gosto de chamar também, né, do problema da inflação. O dinheiro, na verdade, pessoal, ele nem sequer existe, tá? O dinheiro, ele é uma paridade da produção que a gente faz. Então, quanto mais a gente produz, mais temos dinheiro. O governo não pode imprimir mais dinheiro do que a produção do país. Quando isso acontece,
acontece um negócio chamado inflação ou até mesmo hiperinflação. Isso começou lá na Grécia, lá na Roma, quando os imperadores, os reis, os caras lá, imprimiram mais dinheiro do que era produzido para poder combater, para ir para uma guerra, e o dinheiro deixou de valer, tá? Foi quando começou a ideia de botar dinheiro misturado, ouro com prata, foi desse problema que veio aí. Para vocês terem ideia aí, na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler fez uma chacina lá de mais de, não lembro agora, 60 milhões de judeus, eu não sei o número aqui exato, né? Posso estar falando besteira aqui, mas foram um massacre, na verdade. O que aconteceu? Eles estavam culpando os comerciantes que eram judeus lá na Alemanha. Por quê? Porque estavam aumentando os preços, quando na verdade o pessoal estava se preparando para a guerra e estava imprimindo mais dinheiro do que o país estava produzindo, porque estava produzindo míssil, tanque, não eram produtos que estavam sendo negociados, o dinheiro deixou de valer, e aí tem inflação, culparam os judeus por causa disso, que eram os comerciantes lá na época lá, e foram das pessoas que sofreram. Aqui no Brasil, só para vocês terem ideia, tá? Eu vou compartilhar essa tag aqui, que é uma parte de uma aula que eu tenho no treinamento. Em 98, ó, R$ 100 dava para comprar um carrinho aqui, ó. Em 2005, em 2012 e agora em 2020, R$ 100 é quase um Kinder Ovo. O dinheiro ele vai perdendo valor no tempo, certo? Se a gente colocar aqui, por exemplo, na década de 89, aqui no Brasil nós tivemos inflação de 36.850.000%. E na década aqui, ó, dezembro de 89 aqui, ó, a inflação atinge 1 milhão%. É muito, é números assim, que a gente não consegue é, ter noção, né? Para quem é mais antigo um pouquinho, lembra que você ia no mercado na frente do cara que ia remarcando os preços para poder pegar as coisas antes do aumento. E é por isso que hoje a nossa memória inflacionária, nós fazemos feira do mês. Por quê? Porque o dinheiro não dava. Se eu recebesse no dia 5 do mês, se eu fosse esperar para fazer a feira no dia 25, eu não compraria mais nada. Porque o dinheiro perdia valor muito mais rápido. Tá? Hoje não é bem assim. Hoje a gente tem inflação, mas ela está mais controlada. Certo? Então tá aqui, por exemplo, ó, na Alemanha, que eu falei para vocês, a nota de 1 bilhão de marcos. Ou seja, não fazia sentido ter dinheiro. Se eu colocar aqui no Google, vou mostrar aqui para vocês no Google. Se você colocar no Google aqui, ó, Venezuela, dinheiro. Dinheiro. A quantidade de dinheiro que é preciso para comprar um papel higiênico. A quantidade de dinheiro que é preciso para comprar um frango. A quantidade de dinheiro que é preciso para comprar um pacote de fraldas, comprar cenoura. Ou seja, isso é inflação, isso é hiperinflação. E aqui no Brasil, na década de 90, nós tivemos dinheiro jogado na rua. É mais vantajoso usar o dinheiro para limpar, né, a bunda do que comprar papel higiênico. Tem mais papel aqui do que aqui. Então, é bem complicado nessa situação. É um estágio, né, de economia adotado aí, que é bem arriscado quando se trata de dinheiro, quando se trata de investimentos. Então, ao mesmo tempo que a gente viu a questão dos juros compostos, nós devemos estar atento à questão da inflação. Então, todas as vezes que a gente for investir, nós devemos também colocar esse índice inflacionário para a gente pensar. Todas as vezes que a gente for investir, nós precisamos colocar esses índices inflacionários nessa conta,
porque a gente pode passar por questões, né, de dificuldade quando o assunto for dinheiro, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo a nossa aula aqui. Então, a questão da inflação, da hiperinflação, mostrei aqui a foto para vocês da Venezuela. Isso tudo aqui é para trazer clareza para a gente na hora de investir. Nós devemos ter certeza que nós estamos, no mínimo, vencendo a inflação. O objetivo de todo investidor é, pelo menos, vencer a inflação. E, infelizmente, para a gente conseguir essa estratégia, nós devemos se dedicar um pouquinho mais nos investimentos, nas finanças, escolher produtos bons. Por vezes, dependendo do seu volume de capital, de patrimônio, começar a experimentar economias mais fortes do que a do Brasil, como, por exemplo, a economia americana. Você pode aportar capital fora, mandar dinheiro, dolarizar patrimônio, é uma opção para se proteger da inflação, tá certo? O nosso país aqui do lado também, o país argentino, também está sofrendo com questões inflacionárias também, certo? Por medidas lá estratégicas do governo, da econômica lá, não está conseguindo tomar medidas corretas e estão com problemas inflacionários grandes lá, tá? A Venezuela já está, na Venezuela já é na casa gigantesca, né? Na Argentina já está na casa 2 dígitos já a inflação, então é bem complicado isso aí, tá certo? Então aqui no Brasil nós já tivemos problemas parecidos, hoje está bem controlado, mas quando a gente for adotar medidas de investimentos, nós devemos pensar na inflação para não perder dinheiro investido. Taxas e garantias. Tudo bem até aqui, pessoal? Podemos continuar? Vou colocar no grupo lá o negócio dos juros compostos. Acho que é bem interessante. Vamos ver se é esse. É esse mesmo. A perca e a recuperação, que é para a gente lembrar dessa questão dos investimentos, tá certo? Taxas e garantias. Existem vários nomes, né? A sopa de letrinha que as pessoas falam quando o assunto é investimentos. E a gente precisa ter essas informações claras para adotar medidas inteligentes. Então, eu separei aqui algumas taxas e algumas garantias que eu vou falar para vocês aqui. A garantia, na verdade, é do FGC, né? Deixa eu até ajustar aqui. Taxas e garantia. Tem mais de uma garantia, mas eu vou falar só do FGC aqui. Então, ó, quais são as taxas que existem, né? Hoje existe a taxa Selic, que é a taxa mãe do mercado, é a taxa principal. A taxa Selic, ela pode mudar a cada 45 dias. A taxa Selic, ela pode mudar a cada 45 dias e vai depender da situação econômica do país. Então, a cada 45 dias, o Copom se reúne junto com o Banco Central e define a Selic. Taxa Selic. Liquidação e custódia dos títulos públicos, tal, tal, tal. Selic, o nome é Selic. Hoje a Selic está 13,75%. Hoje a Selic está 13,75%. A Selic vai subir ou vai cair, dependendo de como for a situação econômica do nosso país. Se o país estiver bem, né, economicamente falando, a taxa Selic vai caindo, que é para poder aumentar ali a economia, girar a economia. As taxas de crédito ficam mais baratas. A Selic é o governo dizendo assim, ó, eu consigo emprestar dinheiro a 13,75%. Você me dá o dinheiro e eu te pago 13% ao ano. Esse é o motivo da taxa Selic. Quando o governo aumenta a taxa, é porque ele está querendo captar mais recursos. Se ele tiver mais atrativo, ele quer captar mais recursos, e é por isso que fica a taxa subindo. Quando a taxa cai, é que o governo está bem, não está precisando de dinheiro, aí cai a taxa, que é para poder os bancos emprestarem mais, as empresas pegarem mais deles emprestado, por aí vai. Com a taxa Selic alta, é o contrário, beleza? Então, Selic muda a cada 45 dias. Ou não. Ou se mantém ou muda. O CDI é o empréstimo que os bancos fazem entre eles, certificado de depósito interbancário.
E ela anda muito igual com a Selic. Vou colocar igual aqui, que é para a gente não ficar perdendo tempo com isso. O que acontece? O banco pega o seu dinheiro, e faz assim, ó, eu empresto, você me dá o dinheiro e eu te garanto o CDI. O banco ele ganha um spread. Ele capta recurso barato e empresta caro. Se você for pedir dinheiro emprestado no banco, ele vai cobrar 2, 3% ao mês. E ele vai te garantir 13% no ano. Em 3 meses, ele vai estar lucrando. Chegou um café aqui. Em 3 meses, ele vai estar lucrando o que você ia receber aí em um ano. Então, quando a Selic está 13% ao ano, e o banco te cobra 3% ao mês, em 3 meses e 4 meses, ele vai te pagar e o resto é lucro. Então, o CDI, ele anda muito perto da Selic. Por quê? Porque se o banco não tiver quem emprestar o dinheiro, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o dinheiro e vai emprestar para o governo. Então, ele vai ganhar mesmo assim no spread bancário ainda, emprestando o dinheiro para o governo. IR, Imposto de Renda. Deixa eu botar para baixo aqui, Imposto de Renda ainda. Vou falar primeiro do IOF. O Imposto sobre Operações Financeiras. Imposto sobre Operações Financeiras. É uma taxa padrão. E ele vai a zero no 20º dia. Isso aqui é como se fosse o pedágio. Isso aqui está na regra do jogo. Não tem como eu fugir do IOF. O Imposto sobre Operações Financeiras. Toda operação financeira vai ter uma taxa. Vai ter taxa de imposto de renda, vai ter IOF. E o IOF é para você não ficar mexendo no dinheiro no prazo menor do que 30 dias. Quando passa 30 dias, essa taxa vai a zero. É só isso que a gente precisa saber. Tudo bem? Imposto de renda. Para renda fixa padrão, né, o imposto de renda, ele começa cobrando 22,5%, depois ele cobra 20%, depois ele cobra 17,5% e depois ele cobra 15%. Essa aqui é a regra padrão do imposto de renda. E esse imposto é cobrado sobre os rendimentos. O IOF também é cobrado sobre os rendimentos. Então, no prazo de até 6 meses, você vai ser taxado em 22,5% daquilo que rendeu. De 6 meses até um ano, você vai ser taxado em 20% daquilo que rendeu. Dentro de um prazo de um ano, o ano completo todo, até o segundo ano, 17,5%. E depois do segundo ano, você vai para a alíquota mínima, que é de 15%. E essa é a regra padrão hoje para o imposto de renda. Tudo bem, pessoal, até aqui? É complicado, muito número, muita taxa, diz aí. É tenso, né? Mas tem que entender. Na prática fica melhor de a gente ver, né? Então, quando você investe baseado na Selic. Então, não tem o que fazer. A Selic vai mudar e você não vai fazer nada. Então, só investir e pronto. O CDI vai ser igual a Selic. Não precisa ficar pensando, eita, quanto é o CDI? Não precisa pensar. É igual. O IOF você vai pagar de todo jeito. Se você movimentar depois de 30 dias, ele vai a zero. Antes de 30 dias, você vai ser taxado. E o imposto de renda, não. O imposto de renda já é padrão. Ele vai mudando a cada 6 meses ou um ano a cobrança em cima do rendimento. Em cima do rendimento. Tá bom? E por fim aqui, o FGC. Esse aqui é mais importante, tá? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. E ele garante as operações até R$250 mil por instituição e até R$1 milhão no global. Então, se você tem até R$250 mil investidos em algum banco, numa renda fixa, um produto de investimento bancário, você está garantido. Se você tem 250 mil em 4 instituições diferentes, R$1 milhão está garantido. Se porventura o banco quebrar o coisa desse tipo, o fundo vai devolver esse dinheiro. Isso é a regra geral. Tudo bem, pessoal? Essas aqui são as garantias
para o investidor iniciante. O FGC garante até R$250 mil por instituição e até R$1 milhão no global. Banco versus corretoras, para a gente encerrar aqui essa primeira parte. Sim. Pronto? A última explicação. Essa garantia, você poderia explicar mais para eu ter mais noção? Quando você faz investimentos de Certo. renda fixa de bancos como CDB, LCI, LCA, letra de crédito, esses investimentos, até o limite de R$250 mil dentro daquela instituição, existe um fundo garantidor, chamado de FGC. Ah, entendi. Então, se for investimento bancário, como CDB, LCI, LCA, ele está garantido pelo fundo garantidor de crédito. Tá bom? Obrigado. Nada. Bancos versus corretoras. Por que a gente deveria investir através de corretoras e ter que sair dos bancos? Como é que funciona essa logística aqui de bancos versus corretoras de valores? O banco é o lugar para você pegar empréstimo, financiamento, título de capitalização, ele vai te oferecer poupança e é o máximo que ele vai conseguir te dar. O mais perto que ele vai te dar é um CDB dele mesmo. Então, se eu tenho o Banco do Brasil, ele vai me dar um CDB do Banco do Brasil. Ele não vai me dar um CDB do Banco X ou do Banco Santander que está rendendo mais. Ele não pode fazer isso. Ele vai ter que me oferecer o produto dele. Quando eu vou para uma corretora de valores, eu consigo acessar produtos de investimentos diversos, inclusive de bancos diferentes. Deixa eu mostrar aqui, desenhando, para ficar mais fácil aí para vocês. Vamos aqui, mais uma vez, para a nossa planilha aqui. Vamos lá. Banco. Banco, ele foi feito para você pegar empréstimo, financiamento, consórcio e tudo mais. Aqui é o banco. Corretoras, elas foram desenhadas e feitas para você investir com bancos e corretoras. O banco, às vezes, ele tem um CDB bom, um produto de investimento bom. Só que aqui é o banco 1 e aqui é o banco 2. Se esse CDB aqui, esse que eu estiver pagando mais, eu não consigo pegar através desse banco. Se aqui for um banco 3, estiver pagando mais ainda, eu não consigo pegar através desse banco. Se eu fizer isso através de uma corretora, eu consigo fazer isso aqui, ó. A corretora, eu consigo acessar produtos de investimentos de bancos diferentes. Enquanto que o banco, eu só consigo pegar o produto oferecido pelo próprio banco. Se eu for pensar em investir apenas através de um banco, ele só vai me dar a opção de investir no produto dele. Porque o banco ele não tem essa opção de investimentos. Onde é o lugar para investir é através de corretoras. Aqui eu vou ter produtos de investimentos de outros bancos. Aqui eu vou ter ações, fundos imobiliários e tudo mais. E já no banco não. O banco foi feito justamente para a gente pegar empréstimo, pegar consórcio e tudo mais. Crédito. Investimento é corretora, crédito é banco. E vale lembrar o seguinte, que tanto os bancos quanto as corretoras, eles são geridos, eles são fiscalizados pelo Banco Central. São regras, é o mercado financeiro nosso que funciona assim. Tá? Através de bancos e através de corretoras. Tem bancos pagando investimentos bons? Tem também. Alguns bancos têm. Porém, os bancos grandes, como Banco do Brasil, Santander, Caixa, são bancos tão grandes, tão capitalizados, que os produtos de investimentos deles não são atrativos. Não são atrativos. Hoje, para a gente entender lá sobre
Selic, CDI, CDB e tudo mais, hoje, 13,75% é a taxa Selic. Hoje, números de hoje. Se eu emprestar dinheiro para o governo, quem investir é igual emprestar dinheiro. Se eu emprestar dinheiro para o governo, eu consigo uma taxa de 13,75%. No investimento padrão, eu tenho que investir a 100% do CDI. Se eu falei para vocês que o CDI é igual a Selic, então se eu tiver 100% de CDI, eu vou estar praticamente rendendo 13,75%. Só que, tem um detalhe aqui. Nos bancos pequenos, eu consigo 100% de CDI. Já no banco grande, se você for aí no Santander, no Bradesco, no Brasil, seu aí, você vai ter produtos de investimento pagando, sabe quanto? 95, 92. Então, quando você vai para banco grande, o investimento é 95, 92%. Isso aqui. Por que eu vou pegar um investimento que está mais seguro, emprestando para o governo, e vou emprestar um banco grande menor, pagando menos? Não faz sentido. Então, ou eu pego 100% no mínimo, ou eu pego o Tesouro Selic. Beleza, pessoal? Tranquilo? O Continuar. Davidson, uma pergunta. O banco digital, ele dá essas outras opções de investimento de outros bancos. É porque ele é corretora também ou não? Ou teria que Como abrir uma corretora fora disso? Alguns bancos têm a própria corretora. Alguns bancos têm a própria corretora. E quando isso acontece, ele pode oferecer produtos de outros bancos. Óbvio que ele não vai ser fácil de mostrar, ele vai oferecer sempre um deles, né? Mas quando você acessa produtos de outros bancos, é porque você está na corretora do banco, e não no banco. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, pessoal, para que a gente consiga realmente conseguir investimentos que sejam vantajosos, nós devemos sair do banco, principalmente se for um bancão, e migrar para um banco menor. Quando o assunto for investimento, preste atenção, tá? Se você está correndo atrás de empréstimo, financiamento, consórcio, o seu relacionamento do banco com cartão de crédito e tudo mais, usa o bancão. Se você quer investir, buscar melhores rentabilidades, nós precisamos ir para corretoras de valores. Eu vou colocar de novo lá no grupo o link da corretora Rico, que é um exemplo de corretora, que é do Grupo XP, que é a maior corretora que nós temos hoje no país. Ela não tem taxa de nada, não cobra taxa. Você pode abrir a conta e não fazer nada, não abrir nada, tá certo? E acessar lá produtos de investimentos através das corretoras. Um exemplo é Rico. E eu vou deixar também o link do Sofisa. Por que o Sofisa, Davidson? Porque é um banco que tem produtos de investimentos interessantes, pagando bem e pode começar com muito pouco dinheiro. Então, eu vou deixar lá no grupo a conta da corretora Rico, para você abrir um link, para você abrir a conta, e do Sofisa também, que é um banco menorzinho, que dá para abrir também conta lá e pegar produtos de investimentos garantidos pelo FGC. Beleza, pessoal? Uma dúvida aí, a gente vai entrar mais em detalhes nos produtos. Tudo bem até agora? Fechou? Eu vou pausar aqui a gravação, a gente vai para o bloco 4, mas antes eu vou mandar o link lá no grupo, e a tarefa é justamente tentar abrir a conta aí no grupo lá, tá bom? Vou mandar o link de novo. Aí você vai parar agora e vai abrir a conta na corretora ou no banco, lá escolhe, e a gente vai estar aqui para tirar essa dúvida, e a gente parte para o bloco 4.